Olá, muito boa tarde. Está agendado para esta semana o debate parlamentar sobre as propostas legislativas de legalização da eutanásia. Um tema que convoca pessoas e instituições para um debate que tem na deontologia profissional dos médicos um ponto relevante de análise. Margarida Neto é médica psiquiatra e é hoje convidada do programa Eclésia. Cumprimento. Boa tarde, Margarida. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. E começamos precisamente por este ponto da deontologia médica. Se for aprovada a legalização da eutanásia, é preciso mudar o Código Deontológico dos Médicos? É uma discussão muito importante. Primeiro, em primeiro lugar, Deus queira que não seja aprovado, faremos tudo para que não seja, lutamos também pelo referendo para que o povo português seja chamado a pronunciar-se, acho que isso é uma atitude democrática importantíssima, mas em relação aos médicos, como sabe, no Código Deontológico é vedado ao médico a prática da eutanásia, do suicídio assistido e da distanásia, que são três coisas diferentes e que é preciso clarificar. Se a lei for aprovada, coloca-se em discussão se o Código Deontológico dos Médicos tem que mudar ou não. E há opiniões diversas sobre isso. Vai haver agora um colóquio no dia 18, portanto, quase nas vésperas da discussão na Assembleia da República. O professor Paulo Otero, professor de Direito consagrado, estudou o assunto e o bastonário da Ordem dos Médicos convocou para essa apresentação desse estudo os médicos todos e, portanto, vamos também ter a ocasião de discutir essa situação. Eu sou da opinião, não sou jurista, mas quer dizer, há 2500 anos, desde que os médicos são médicos, que matar um doente não está no seu código. Não é por isso que um médico é médico. Um médico é médico para nem sempre curar, sabemos que nem a vida é eterna, nem conseguimos curar as doenças todas, mas a nossa missão é tratar, acompanhar, diminuir o sofrimento onde ele existe, até ao fim. E é isto que dedicamos as nossas vidas profissionais e mais do que as vidas profissionais. Alterar o Código Deontológico é de uma gravidade extrema. Acrescenta-se que a Associação Médica Mundial proclamou há poucas semanas, de novo, a proibição para os médicos do mundo inteiro para a prática da eutanásia. Portanto, estamos a trabalhar num terreno muito, muito difícil. A Assembleia da República vai querer legislar contra uma classe profissional relevante, que são os médicos, e também contra os enfermeiros, porque a Ordem dos Enfermeiros também é contra a eutanásia. Não se percebe muito bem, nem se percebe a pressa de legislar, nem se percebe o interesse de fazer coisas contra quem está no terreno, na prática, e assiste os doentes o melhor que pode. Remete este problema e estas propostas estritamente para o âmbito político? Não percebi a pergunta. Se tudo isto está a acontecer, nomeadamente aqui em Portugal, por uma agenda política... Eu acho, não tenho dúvidas que é uma agenda política. Não há nenhum sobressalto, não há um sobressalto social. Não há uma necessidade de legislar sobre a matéria. Não, e os profissionais também não a têm, aqueles que estão no terreno e nas dificuldades. O que temos é profissionais a empenhar-se nos cuidados paliativos e nos cuidados de saúde. E não vivemos tempos fáceis. A saúde está mal. Todos sabemos a dificuldade das consultas do médico de família e das especialidades e dos hospitais. E nas macas nos corredores. E dos idosos que acorrem aos hospitais. E dos idosos que ficam nos hospitais porque as famílias têm dificuldade. Portanto, em vez de trabalharmos nesse tema, que é o tema mais relevante, estamos a trabalhar para permitir a morte daqueles que, estando frágeis, provavelmente pedem a morte por causa da sua fragilidade e por causa da sua solidão. O político é exatamente isso. Portanto, não havendo este sobressalto social, porque é que os 220 deputados querem agora legislar? Há uma pressa enorme nisto. Eu penso que o desejo é aquele que representa a eutanásia, não é? É uma fratura, uma alteração absoluta da cultura de uma sociedade como a nossa. Sim. E um retrocesso. Para nós, um retrocesso. Para quem defende a eutanásia, um avanço. Juntemos aqui outro elemento, que também não deveria ser o principal, digo eu, mas que é o económico. Fala-se muito nisso. Não havendo, de facto, orçamento, que é mesmo assim, para as emergências na saúde, de que forma é que pode haver orçamento
para estes cuidados no fim de vida, muitos deles até bem mais onerosos? Os cuidados em fim de vida é um investimento. Os cuidados em fim de vida entenda-se como cuidados de acompanhamento em fim de vida, que inclui os paliativos e outras situações, não é? Aí é que era o investimento. Fala-se muito, eu não fico à vontade de falar nesse tema porque é verdadeiro, pode ser verdadeiro, mas é muito feio, não é? Pensar que há interesse num negócio da eutanásia é uma coisa que me causa horror, não é? Mas é verdade que o desaparecimento de algumas pessoas é mais económico, mas é um tema que me provoca alguma rejeição, não é? As próprias pessoas podem achar isso, quer dizer, um idoso em sofrimento, em fim de vida, que dá trabalho, que os filhos não têm tempo para o acompanhar, pode ser levado a pensar na eutanásia como que acaba cansado de viver, não é? E ter um Estado que fornece esse apoio, isso é que não podia acontecer. O Estado tem que fornecer o contrário, tem que fornecer acompanhamento onde ele falta, não é? Na sua experiência, acredito que casos relacionados... Nunca nenhum doente me pediu... Eu sou psiquiatra, não é? Sim. E, portanto, trabalho na área da saúde mental. Tenho 27 anos de psiquiatria, mais 30 anos de psiquiatria. Nunca ninguém me pediu para morrer. Nem os doentes, nem os seus familiares? Não. Nunca. E mesmo trabalhando na área da depressão, da falta de sentido de vida, nunca ninguém me pediu isso. Aliás, a saúde mental trabalha na inversão da falta de sentido de vida, não é? Quer medicamentosamente, quer psicologicamente. E é isso que as pessoas, quando começam a recuperar da sua depressão, sentem, que pensaram algures de que a vida não tem sentido, deixou de acontecer. Portanto, confirma aliás, quando na nossa urgência, nós temos uma lei de saúde mental que quando uma pessoa se quer suicidar, faz tudo para a conter, não é? Não é só em cima da ponte, é quando, em todas as condições, há uma urgência e um internamento compulsivo, portanto vai contra a vontade daquela pessoa, porque se entende que ela tem uma perturbação ou que não está suficientemente bem para decidir sobre a sua própria vida. E, portanto, tudo se faz para a conter e para que ela não faça isso. E, portanto, ao mesmo tempo, a eutanásia ou o suicídio assistido ser legalizado vai contra aquilo que nós fazemos todos os dias. Não é? Portanto, não se entende muito bem isso. E comprova também pelos atos médicos, pelo ambiente hospitalar, mesmo nesse ambiente da saúde mental, que a fragilidade com o acompanhamento, com o tratamento e até mesmo o desespero diante da vida é reversível. Claro, eu trabalho nos casos complexos de uma casa de extremos, não é? De extremos, dos Irmãos de São João de Deus, portanto, casa de saúde real, e volto a repetir, os doentes com acompanhamento humano não pedem eutanásia. Não me lembro de ninguém que me tenha pedido isso. Temos de aproveitar sempre estas nossas conversas. E se pedisse isso? Sim. Eu diria, estava a pensar. Se um doente pedisse isso, a gente tinha, mas porquê é que tem que reformular a pergunta? Porquê é que me pede isso? Porquê é que me pede isso? Porque há ali desespero, não é? Há ali uma desesperança e a gente tem que... Ou então não é médicos, ou então não somos seres humanos sequer, não é? Temos que perceber o que é que provoca esse desespero. E a experiência dos cuidados paliativos também nos diz isso, não é? As pessoas que estão em cuidados paliativos ou estão bem acompanhadas, não pedem eutanásia, quando começam a ser acompanhadas. E poderíamos ir mais longe, numa eventualidade de aprovação, se lhe pedissem isso, poderia... Não, faço objeção de consciência. Absolutamente objeção de consciência, que é aquilo que o médico deve ter. Um médico católico, ainda mais. Aliás, ontem, o Papa Francisco, na semana passada, o Papa Francisco, no Dia Mundial do Doente, tornou a repetir isso. Portanto, os médicos devem combater esta ideia e assumir a sua objeção de consciência. E assim será. E espera-se que a maior parte dos médicos em Portugal façam uma objeção de consciência a este problema.
Clarifiquemos uma vez mais conceitos que andam aqui muito misturados entre eutanásia, suicídio assistido, morte a pedido, distanásia. O que está em causa agora aqui... E morte assistida, ou morte com dignidade. Morte com dignidade, exatamente, que é uma das formulações também legislativas. É uma das formulações que visa uma manipulação do conceito de eutanásia. Morte com dignidade toda a gente a quer. Toda a gente a quer. E sobretudo vida com dignidade ainda mais. Quer uma morte digna? A resposta é sim. Quer uma morte assistida? A resposta é sim. E as pessoas vão atrás disso, não é? Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de eutanásia. A eutanásia é a morte de alguém que, em sofrimento, pede a um profissional de saúde que a mate. Portanto, a eutanásia, como costumamos dizer, não termina com o sofrimento, termina com a vida do doente. Portanto, a eutanásia é a morte, é matar um doente que a pede. O suicídio assistido é a ajuda profissional a um doente que se quer suicidar e, portanto, é prescrito uma dose letal de uma medicação para que ele o possa fazer. A distanásia é um conceito diferente, e eu disse há bocadinho que também era vedado ao médico a prática da distanásia. A distanásia é um termo difícil, mas que se compreende se eu explicar como obstinação terapêutica, ou futilidade terapêutica, ou, dito de uma forma mais simples, para aqueles que nos estão a ouvir, uma teimosia de medicação, de exames, de procedimentos que não visam já a cura do doente, quase artificial. É uma luta uma luta obstinada, às vezes, do profissional ou de algumas famílias, e que, no fundo, desrespeita muito o doente, não é? Porque às vezes não se pergunta ao doente o que é que ele pretende fazer, não é? O que é que... E se vai lutando pela vida artificial do doente, e mais uma coisa, e mais um antibiótico, e mais isto, e mais aquilo outro. E isso é uma má prática médica, que também nos é vedado, mas que é uma fronteira difícil de perceber, não é? E temos que aprender com os maus exemplos também, nomeadamente da Bélgica, onde o assunto, a eutanásia está legalizada. E também facto, para crianças já. Também para crianças e com aquela possibilidade agora também de, enfim, podermos comprar a morte numa farmácia, não é? Isso passa-se na Holanda, não é? Na Holanda. Não é uma coisa escondida, é uma coisa que está em debate e, portanto, que se põe em debate quando uma sociedade holandesa que tem, como a Bélgica, uma rampa deslizante em que a quantidade de eutanásias sobe de ano para ano desde 2002 e são eutanasiados pessoas com cansaço de viver, com depressões... Na Holanda, 6, 7 pessoas por dia. São 20. Tenho que estes dados estatísticos. Esteve em debate há muito pouco tempo a possibilidade de pessoas com mais de 70 anos, por cansaço de viver, pedirem ou poderem aceder a um medicamento e morrerem. Isto é uma coisa terrível, não é? E que nos leva a pensar que quando uma sociedade começa a permitir que os mais frágeis, os que estão em sofrimento, em vez de serem acompanhados nesse sofrimento, e o sofrimento maior é a solidão e o desespero, não é a dor física, para a dor física há solução. Portanto, quando as pessoas estão nesse sofrimento, tem muito a ver com solidão. Quando se começa a permitir que alguns de nós, o que podem ter é um estado que lhes proporciona a morte, nós começamos todos a morrer como sociedade. Não é só a pessoa que morre. A própria medicina morre, porque desiste do doente, faz aquilo que não lhe compete, que não é da medicina, e a sociedade descarta pessoas, em vez de as ajudar, em vez de perceber o que é que está ali, de grito, quando uma pessoa grita pela morte, eu acho que está a gritar pela vida, não é? Quando isso acontece, isso faz-nos mal como sociedade e vamos deslaçando a nossa coesão humana, os laços de pertença uns com os outros. E depois começam a surgir coisas como essa, que uma pessoa, qualquer um de nós, não achará bem que uma pessoa de 70 anos possa, também por solidão com certeza, acabar com a sua vida. Não assim, sozinha com medicamento. Coisa... inacreditável. Daí, de facto, a seriedade... Como é que nós estamos como sociedade, não é? Porque, de facto, a seriedade que este debate tem de ter nas sociedades, porque a seguir este rumo, trata-se, de facto, de uma mudança civilizacional que julgaríamos impensável há pouco tempo. E não cabe no jogo político, não é? Diz-se também... Ultrapassam muito, não é? Diz-se também que isto é colocado agora por... peço desculpa se isto não se passou, mas diz-se, não é?
que isto se passa agora por negociações que têm a ver com o orçamento, tiveram a ver com o orçamento. E, portanto, isto não é um assunto, é um assunto da sociedade inteira, que compete aos profissionais de saúde, obviamente à legislação, porque a legislação coloca aquilo que é o bem e o que é o mal, portanto, penaliza o que é o mal, valoriza o que é o bem, e nisso tudo, sim, é uma inversão dos valores da sociedade que se devem manter como estão. Enfim, a fazer pressão para outro rumo no sentido da história, que é a pressão de sempre, ou que é o sentido de sempre da história, a Academia Pontifícia para a Vida vai promover aqui em Portugal um congresso sobre cuidados paliativos, não é? Sim. Onde também está na organização desse congresso. Vai ser um grande momento. Que a oportunidade vai ser para afirmar, de facto, essa arte é um de grande cuidar. momento. Não o pensámos dentro desta situação, não é? Nem sabemos o que é que em 16 de março, que é 16 e 17 de março, Lisboa e Fátima, que vai decorrer. na Gulbenkian, a parte mais científica, mais política, mais pública da situação dos cuidados paliativos, como é que se acede às dificuldades dos cuidados paliativos. Portanto, Gulbenkian, dia de Gulbenkian e de congresso, jornada científica, e depois o outro dia, mais destinado aos agentes pastorais, terá um dia de trabalho e de workshops sobre o que é que se está a fazer, muito sobre aquilo que as clínicas, as unidades de saúde de cuidados paliativos da Igreja também fazem, o que é que se pode fazer mais, e depois, no final do dia, a consagração dos cuidados paliativos a Nossa Senhora de Fátima na Capelinha das Aparições. Portanto, são, primeiro, uma honra para Portugal, que a Academia Pontifícia e o seu grupo específico de estudo de cuidados paliativos, a PAL-LIFE, queira ter organizado em Portugal estas jornadas. Vamos ter também a presença do Presidente da República, isso é uma honra para nós, e a Academia organiza com o apoio dos médicos católicos portugueses e com a Conferência Episcopal. Portanto, são 2 dias de trabalho em que se vai verificar a importância e a pertinência e o muito que há a fazer pelos cuidados paliativos. Nós não opomos eutanásia versus cuidados paliativos. É cuidados paliativos sempre. Não é? Eles estão em falta. Uma pequena percentagem dos portugueses tem acesso a cuidados de saúde bons quando tem uma doença avançada e complexa que aponta para a morte. Muitas vezes os cuidados paliativos as pessoas têm acesso nos últimos dias de vida. Isso é uma má prática, portanto, deve ser muito antes, muito acompanhada. Os cuidados paliativos são cuidados interdisciplinares, onde está o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o pastor, o assistente religioso, integrando a família, e o objetivo é o conforto, a dignidade e um sentido para a própria morte. E analisando os cuidados paliativos em Portugal, eles não permanecem como, enfim, os cuidados paliativos... Um ambiente de excelência de algumas clínicas que não chega depois... Sim, claro. Isso é uma... Com isso é que os políticos deviam preocupar-se. Sobretudo os políticos de esquerda, que se dizem que são defensores da igualdade social. E não é nada disso que se vê, não é? Portanto, apenas, se o número for correto, é um número muito baixo, portanto, só 20% dos portugueses têm acesso aos cuidados paliativos. As equipas de cuidados paliativos têm enormes dificuldades porque têm percentagens de tempo, portanto, os profissionais, muitos deles não trabalham por inteiro nas equipas, vão trabalhando, e há uma desigualdade social porque quem tem dinheiro encontra aqui uma solução. Ou nos privados, ou pagando mesmo bastante dinheiro. E, portanto, as outras pessoas, aquelas que eventualmente se sentem mais desesperançadas e mais sós, são aquelas provavelmente mais pobres que não encontram lugar no Serviço Nacional de Saúde. E isso é uma injustiça e que nós devemos clamar por isso e devíamos trabalhar para que todos pudéssemos ter cuidados de saúde globais bons e, quando necessário, os cuidados paliativos. O que é que este organismo do Vaticano, a Academia Pontifícia para a Vida, e com este congresso, pode trazer? Uma esperança, marcar a experiência marcar a agenda também. Marcar a agenda, não é? Marcar a agenda de que, atenção, é preciso caminhar por aqui, e isso será independentemente do resultado
na Assembleia da República ou de um referendo. Marcar a agenda, dizer, portanto, este PAL Life é um grupo consultivo que estuda os cuidados paliativos no mundo inteiro e trazem também um livro branco, que nós estamos em tradução e que entregaremos, não é? Ao Presidente da República, entregaremos e será difundido, e que é um livro sobre o estado atual dos cuidados paliativos e a necessidade, para onde é que se deve caminhar e como, não é? E, portanto, trata-se de um momento verdadeiramente importante. Acho que deve fazer outro programa depois sobre a jornada. Sim, vamos a isso, ainda no mês de março. Jornada, sim. Ainda no mês de março, porque também será uma ocasião de contributos muito relevantes neste Congresso. Esperemos também que venham as outras religiões. Este assunto, o contributo das outras religiões, é muito, muito importante e todas, tem havido da sua sintonia, maneira, estão empenhadas no cuidar dos doentes com sentido humano da vida e da doença. Há sintonia entre todos, felizmente. Sim, sintonia. Eu acho que agora que assim podemos acontece. e devemos falar em conjunto, como se tem feito, de resto. Margarida Neto, agradeço ter estado aqui a partilhar estas preocupações no momento em que se vive em Portugal e antecipando os trabalhos deste Congresso no dia 16 e 17 de março, na Gulbenkian e em Fátima, sobre os cuidados paliativos, sobre o qual voltaremos então aqui numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá e votos de uma ótima tarde.